Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Olá, minha querida! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Mães pela Graça. Estamos continuando hoje a nossa série Fundamentos com a convidada especial da série inteira, que é a Tainá Pereira. Seja bem-vinda, Tainá! Oi, Jay, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Que alegria, querida. Se você caiu de paraquedas aqui, querido ouvinte, volta uns episódios para conhecer um pouco mais sobre a Tainá, mas na descrição do episódio também vai ter todos os dados se você quiser saber mais sobre ela. Hoje o assunto é especialicíssimo. Todos os assuntos dessa série são, né? Mas hoje, assim, nós vamos falar do dono do nosso coração todinho, do amor das nossas vidas, aquele que é totalmente Deus e totalmente homem, o nosso amado Jesus. Amém. E eu tô muito feliz na gravação desse episódio, assim, porque falar de Jesus enche a nossa boca de riso, né? E coloca o nosso coração em posição de saltitante, assim, né? A gente fica tão alegre porque realmente a pessoa de Cristo é difícil até descrever, sabe? Eu tô aqui procurando as palavras. Então, já vou para a primeira pergunta aí, Tainá. E vou pedir para você nos dizer quem é Jesus. Olha só, uma pergunta tão curtinha e eu quero ver quantas horas você vai usar para responder. Bom, então, é exatamente o que você falou, a gente fica sem palavras. E então, para responder essa pergunta, eu vou chamar outra pessoa aqui. Eu vou citar o que Sproul fala no livro dele, Quem é Jesus? E lá ele conta a história de um célebre professor do Novo Testamento que foi convidado para palestrar num evento muito grande de um seminário muito importante lá nos Estados Unidos, né? E normalmente esses eventos assim são cheios de pompa, né? Cheio de cerimônia. E os membros, eles estavam assim, tudo bem vestidos, assim, era um evento muito importante. E o professor, né, que foi convidado para palestrar também era muito importante, né? Ele era assim, uma referência no assunto do Novo Testamento. E ele ia falar sobre isso. Então, todo mundo esperava que o convidado trouxesse um discurso de conteúdo muito erudito e assim inédito, né, sobre o assunto. Porém, quando esse professor do Novo Testamento ele entrou no salão, houve assim um silêncio com grande expectativa. O Sproul conta aqui no livro dele. E então ele se colocou para falar. E quando ele começou a falar, primeiro houve um silêncio e logo depois ele, assim, de modo bem simples e com pausas, ele simplesmente começou a citar os títulos de Jesus, né? Os títulos que nós encontramos na Bíblia a respeito de Jesus. Então ele foi falando pausadamente: Cristo, Senhor, Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi, Leão de Judá, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o Logos, o advogado, o príncipe da paz, o Filho unigênito do Pai, o Cordeiro sem mancha. E assim, eu já me arrepiei só de falar aqui. E assim, ele foi falando cada um dos títulos de Jesus e que são apresentados nas Escrituras, e houve um grande silêncio entre todos os que estavam presentes. E a palestra dele se deu dessa forma, né? Porque é isso, muitas vezes, quando a gente vai tentar falar sobre Jesus, nos faltam palavras, porque ele, de fato, ele, assim, é indescritível, né? Então, nada melhor do que a gente usar aquilo que a gente ir para as escrituras, né? E ver o que as escrituras diz sobre ele.
diz tudo isso, né? Ele é o amado das nossas almas, ele é a nossa esperança, ele é em quem a gente tem consolo, em quem a gente tem abrigo. Ele é Deus, né? Então é sobre esse Jesus maravilhoso que a gente vai falar nesse episódio aqui. E um versículo que também expressa muito bem isso, que a gente pode encontrar sobre Jesus, é lá em João, né? Que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esse é o nosso Jesus maravilhoso, que não há palavras suficientes para descrevê-lo, mas há algumas verdades, né, alguns pontos muito importantes que nós precisamos entender sobre quem ele é. E um desses pontos é: quem é Jesus na Trindade? Jesus é a segunda pessoa da Trindade e Jesus é Deus, é um com Deus, estava desde o princípio, né? Jesus ele não foi criado por Deus, ele é um com Deus. Então, antes da fundação do mundo, né, ele já estava lá. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é esse Jesus maravilhoso que, desde antes da fundação do mundo, já havia se entregado por nós, já estava ali predestinado a se entregar por amor a nós. Amém. Eu fiquei lembrando, você falando, né, dessa citação do Sproul, eu fiquei lembrando do nosso advento de Natal, que a gente fez no ano passado, né, que a gente fez os 25 nomes, os 25 não, né, 25 nomes de Jesus, são só alguns, né, que a Bíblia cita. E como foi especial, assim, um advento tão simples, né, porque era simplesmente falar para a criança, né, olha, esse é um dos nomes de Jesus, né, ele é, por exemplo, ele é o bom pastor. E a gente fez, né, alguma atividade relacionada com aquilo e falou de um versículo. E pensa, por 25 dias, né, o assunto foi quem é Jesus. Quem é Jesus? E a gente não chegou nem perto de esgotar, né? A gente pegou a pontinha ali do iceberg. Porque isso, com certeza, a gente pode fazer esse advento por anos, né? Fazer sempre mesmo, a gente sempre vai aprender e realmente o nosso coração sente, assim, uma grande alegria conhecer a Cristo. A gente fica boquiaberto, acho, né? Porque é difícil entender, eu acho que causa uma grande surpresa para as nossas almas, o tanto que ele nos amou, que ele nos ama, né? E quanto ele ainda faz por nós, quanto fez e faz. E nos dá um alívio, né? Na alma também, né? Saber que existe esse advogado, esse sacerdote, né? Esse maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Saber disso, conhecer quem Jesus é, realmente traz paz. Realmente eu acho que a palavra alívio para mim assim tem sido um motor, assim, desse conhecimento de Jesus, assim, sabe? Porque muitas vezes, né, principalmente nós mães aqui, né, muitas vezes a gente sente muita cobrança, muita pressão, né? A gente se sente muito cansada. A gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar, né, Tainá? Quantas coisas, assim, no dia de uma mãe passam pela nossa cabeça, a tal da culpa materna e tal, né? A gente sente muitos pesos, eu acho, né? Por causa desse papel, dessa responsabilidade grande que é ser mãe, né? E conhecer a Cristo traz um alívio tão grande para nossa alma. Saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, realmente é a resposta para o coração, para o clamor das nossas almas. Por isso que é tão especial, assim, poder falar detalhadamente hoje sobre isso, né? E buscar conhecer ele de fato, porque a gente não ama, a gente já falou isso nos episódios anteriores, né? A gente não consegue amar quem a gente não conhece. Então, quanto mais a gente busca conhecer Jesus,
assim, mais a gente fica maravilhada com ele e mais a gente ama ele, né? Mais a gente compreende que realmente ele é tudo que a gente precisa, né? A gente teve um episódio da série passada, né, que você falou também sobre isso, que assim, a nossa paz, muitas vezes que a gente procura, são em circunstâncias passageiras, mas nem sempre essas circunstâncias estão ao nosso alcance, né? Muitas vezes as coisas vão sair do controle e as situações vão ser difíceis, desafiadoras, mas ele é aquele que, assim, é onde o nosso coração encontra descanso, mesmo no meio da tormenta que a gente pode estar passando. E a gente só entende isso quando a gente conhece e se relaciona com ele, né? Então é muito mais do que só ouvir falar, mas é buscar conhecê-lo de fato, buscar, né, se relacionar com ele, buscar entender o que foi que ele fez por nós, né? A vida dele entregue por amor a nós. Então, quando a gente passa a entender tudo isso, aí é impossível a gente não cair de amores. E é aquilo que a gente tá falando em todos os episódios, né? É um entender limitado, né? Porque Sim. tem dias que eu realmente sinto esse grande alívio, porque eu sei que é Jesus que me dá esse alívio, mesmo no meio do caos e da turbulência ali. Mas eu não consigo nem explicar como, assim, sabe? É uma coisa, é realmente sobrenatural, assim. E Sobrenatural. a única reação possível do nosso coração diante disso é prostrar-nos, nos rendermos e glorificarmos a Ele, né? Porque Sim. é muito claro que não vem de mim. É muito Uhum. claro que não é porque naquele dia eu segui um padrão, uma rotina, é muito claro que é uma ação sobrenatural de Cristo na minha vida, sabe? Uhum. Então é realmente incompreensível, mas que nos causa essa sede por conhecer mais e mais e mais, né? É Sim. muito legal, muito legal. Agora vamos então um pouquinho para a história. Já conversamos um pouquinho sobre quem ele é, né? Conversou bem pouquinho, né? Porque, Bem gente, pouquinho. bem pouquinho. Agora vamos pensar aí por que ele precisou vir até nós. E a gente vai falar, vai ter um episódio só sobre quem nós somos, mas é que entra um pouquinho nessa Sim. parte, né? Tá tudo Porque foi. interligado, na Tá tudo verdade, né? interligado. A gente É. tenta fragmentar para ser mais pedagógico, né? Mas assim, Isso. tá tudo junto, né? Mas por que ele precisou, então, vir até nós e viver o que ele viveu por nós? Bom, quando Deus criou o mundo e nos criou, Deus ele nos criou para viver em plena comunhão com Ele, né? Livre da dor, livre das dificuldades. Mas a gente conhece a história. O que aconteceu? O pecado entrou no mundo, né? Adão e Eva desobedeceram, pecaram contra o Senhor. E aí então nós fomos exilados, né? Nós fomos expulsos do Éden, da presença de Deus. E então passamos a viver aí errantes pelo mundo, né? E assim, Deus, ele é um Deus santo, né? Então, a partir do momento aquela, como diz aquele versículo, luz e trevas, né? Ou então você pode até entrar num quarto escuro. Se você acender a luz, o que acontece com as trevas? Elas se dissipam, elas vão embora. Então, a partir do momento que nós estamos ali submersos em pecado, nós fomos afastados de Deus. E não é isso que Deus queria. Deus quer a gente, né, os seus filhos, né, a sua criação junto com Ele. Mas precisaria, de alguma forma, esse problema do pecado ser resolvido. E só alguém santo, sem pecado, poderia então pagar o preço do pecado, porque assim, Deus, quando a gente falou sobre os atributos de Deus, e um dos atributos é que Deus é santo e Deus é justo. Então, um Deus santo e um Deus justo, Deus ele odeia o pecado, né? Se a gente for ver na palavra, diz isso, que Deus ele odeia pecado, ele não tem como pecar, ele não tem aliança com o pecado. Então, como que a gente poderia estar com Deus novamente se nosso coração está submerso em pecado? Então, a ira de Deus contra o pecado precisava ser aplacada. Alguma coisa precisava aplacar a ira de Deus contra o pecado. Então, foi por isso que Jesus precisou vir. Ele veio como homem, e aí é o título do nosso episódio, né?
perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E ele veio como homem e sofreu, viveu, né? Sofreu todas as angústias que a gente vive, sentiu fome, foi no banheiro, sentiu dores, sim, como humano, mas viveu sem pecado. E aí então se entregou, levou o pecado da humanidade sobre ele naquela cruz. E então naquela cruz a ira de Deus contra o pecado foi aplacada. E aí, a partir daquele momento que Jesus se entregou na cruz, e então ele nos redime através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, né? Então, quando somos alcançados por ele, quando Deus ele olha para a gente, ele não vê mais o nosso pecado, ele vê a justiça de Jesus. Então, nós fomos justificados por ele. Somos justos? Não somos pecadores, mas porque ele se fez pecador, ele morreu em nosso lugar para pagar o preço do pecado, então nós fomos justificados. Então Deus olha para a gente, né, e nos vê como ele vê a Cristo, ele vê a pureza de Cristo em nós por causa da morte de Cristo. Então ele precisava vir para nos levar de volta para Deus. Porque se ele não viesse, não haveria como ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não haveria caminho para a gente poder estar com Deus novamente. Então ele precisou vir, precisou sofrer, precisou morrer, ressuscitar para abrir esse caminho para que a gente possa um dia estar com Deus novamente. Você, ouvinte, provavelmente já ouviu isso, já sabe disso, mas o evangelho, ele é sempre as boas novas, né? E ele nunca fica velho. Ele é sempre bom a gente ouvir de novo, pregar para nós mesmas essas verdades, né? Porque a narrativa do evangelho, ela nos fala sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, nos coloca no lugar e nos ajuda a viver para o nosso propósito, que é glorificar o Senhor. Né? Como não glorificar a quem se entregou e fez tudo, né? E tomou toda a iniciativa para que hoje nós pudéssemos ter vida. Eu vou interromper essa conversa por um instante para lembrá-la de que você, que tem sido abençoada pelo Mães pela Graça, pode nos ajudar a continuar. Todo o conteúdo tem sido disponibilizado de forma gratuita. Mas não se enganem, existem gastos e investimentos por trás de cada recurso disponibilizado. Por isso, contamos com nossas mantenedoras para contribuir com a continuidade e o avanço desta obra. Se você gostaria de ser uma contribuinte, visite o nosso site e clique em Contribua. Todas as informações estarão lá. O link também estará na descrição desse episódio. Obrigada desde já por colaborar para que mais famílias sejam alcançadas e assim o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Essa semana eu terminei de ler um livro que eu já citei 50 mil vezes nesse podcast, né? Que é o Manso e Humilde, do Dane Ortland. A Tainá também, né? Gosta desse livro, eu já vi você falando dele. Tô lendo. E é um livro gostoso de ler, assim, sabe? Se você não leu ainda, eu recomendo ler devagarinho, assim, sabe? É um livro que eu fui lendo, sublinhando, em comunhão com o Senhor, assim. Não é um livro para correr, assim. Então eu também demorei um tempo, mas, assim, cada capítulo rendeu boas lágrimas, assim. Vai degustando. É, muito gostoso. E faz a gente, ajuda, né, a dar essa perspectiva maior sobre quem Jesus é, né? E ele fala num capítulo aqui sobre quanto foi o sofrimento do coração de Jesus por estar afastado do Pai, ter recebido toda a ira de Deus naquele momento, né? Foi isso que provavelmente o matou. Foi um sofrimento muito maior do que a parte física, né? Assim, porque assim, vamos pensar, né? Jesus viveu sua vida inteira aqui na Terra sem nunca pecar. Ou seja, ele nunca havia experimentado estar afastado do Pai. Nunca. Ele sempre estava em comunhão com o Pai. Plena comunhão. Plena comunhão com o Pai. Pensa que toda a sua vida você teve algo ali, né, presente. Aquilo é o oxigênio da sua vida. Você tira isso por um segundo sequer, parece que, eu acho que a sensação é realmente de morte, né? Foi o que ele experimentou ali naquele momento, né? A morte
veio muito mais por essa necessidade de aplacar a ira de Deus, né? E esse afastamento ali, quando Jesus diz, né? Por que me abandonaste? E isso, assim, quando eu leio isso, causa um sentimento de muito amor pela pessoa de Jesus, né? Por ele ter vindo até nós, por ele ter sido fiel, por ele ter obedecido, por ele poder ter cumprido, né, a promessa lá do início, sabe? E realmente é algo que muda tudo, né, para as nossas vidas. Agora eu queria falar também um pouquinho sobre a vida dele, né? A gente conhece assim a narrativa do Evangelho, a gente fala muito sobre ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, né? Voltou aos céus. Hoje está entre nós, mas assim, como que foi esses 33 anos dele aqui na Terra, né? A gente tem informação, assim, sobre todos esses anos na Bíblia, que parte a gente conhece, que parte a gente não conhece, que parte a gente fica curiosa para saber. Conta para nós, Thay. Assim, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de Jesus, da natureza de Jesus, é muito importante a gente entender que Jesus ele tem duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, ele viveu como homem aqui na Terra. Não deixou de ser Deus, mas viveu como homem. É difícil de entender? É difícil de entender aquilo que a gente já conversou em alguns episódios aí passados. Mas essa é uma verdade. Então, quando nós falamos que Jesus ele viveu como homem, significa que ele, sim, ele teve os mesmos sentimentos que nós temos muitas vezes, né? As mesmas aflições, as mesmas sensações. A diferença é que ele foi o único homem da face da terra de todos os tempos que viveu sem pecar. Igual você falou, né, Gê? E assim, a vida dele, acho que a gente já falou sobre isso também. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, onde ele revela aquilo que a gente precisa conhecer sobre ele e sobre o seu plano de salvação, para que a gente possa entender e o seu plano de salvação e se render a ele, né? Então, nós não temos relatos na Bíblia sobre cada ano da vida de Jesus. Na verdade, a sua infância, a sua adolescência, assim, poucos têm um ou outro relato sobre isso, né? Que fala ali quando ele foi no templo, quando ele tinha por volta de uns 12 anos, se eu não me engano. Fala quando ele foi apresentado no templo também pelos seus pais, que Simeão o encontrou. Mas não tem relatos do seu dia a dia, né? Não tem relatos da sua vida como um todo. E aí pula praticamente ali para quando ele dá início para o seu ministério. Que daí, então, ele é batizado, ele chama os seus discípulos e começa a ensinar com mais se revelar, né? Revelar quem ele era de fato, o Messias. Então, na Bíblia, é isso que a gente vai encontrar sobre ele. Mas o que a gente sabe, que é importante a gente entender, é isso. Ele viveu, e eu acho muito lindo, eu estava lendo um livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus. Amo. E ele pega alguns assim, eu sou muito ministrada através da vida dele, assim, todos os livros que eu leio dele, eu falo, meu Deus. E aí ele pega alguns personagens bíblicos que se encontraram com Jesus e ele começa a falar sobre isso, né? Discorrer um pouquinho sobre cada situação. E aí eu gostei muito de quando ele fala do encontro de Jesus com Marta e Maria na ocasião da morte de Lázaro. E aí ele fala que Marta veio correndo ao encontro dele e ele dá uma resposta. E daí Marta fala, né, que ele demorou e tal, então que Lázaro já está morto, já está, né, até cheirando mal. E então Jesus ele dá uma resposta diferente para cada uma das irmãs. Então Marta vai correndo ao encontro dele, né? E aí fala que o irmão morreu e Jesus olha para ela então e fala: o teu irmão ressuscitará. E aí Marta fala, né? Então quando todo mundo vai ressuscitar no dia da ressurreição. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, assim, o Timothy Keller fala isso, que ele dá uma resposta para Marta, que é uma resposta da sua divindade. Ele fala que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, mesmo que morra, viverá.
Assim, ele não dá a resposta que Marta esperava exatamente, né? Mas Uhum. ele dá a resposta que Marta precisava, ou seja, crê em mim, Marta. Né? Eu Uhum. sei o que eu estou fazendo, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E Uhum. aí depois ele continua, vai até a casa, chega, né? Então ele se encontra com Maria e da mesma forma Maria vem e fala para ele, né? Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao vê-la chorar, diz assim que Jesus, ele é a famosa passagem, né? Que diz que Jesus ele também chorou. Jesus pergunta onde ele está sepultado. Então fala, vem ver. Uhum. Então Jesus chora com Maria. E aí mostra assim, o Tim Keller ele fala que nessa resposta, como ele agiu com Maria, ele mostra a sua humanidade. Então assim, no mesmo encontro, por que, que ele não dá a mesma resposta para as duas irmãs? Hum. Porque cada uma, numa situação, na mesma situação, precisava focar numa resposta diferente. Então, Marta precisava de uma chacoalhada da verdade sobre quem Jesus é. Maria precisava do consolo de Jesus. E Jesus oferece as duas coisas ali para elas. Por quê? Porque ele é Deus, ou seja, ele é a ressurreição e a vida, né? Ele morreu por nós, ele nos dá a vida, né? Ele é nele que a gente encontra refúgio, mas ao mesmo tempo ele se compadece de nós. Ele se Uhum. compadece das nossas aflições. Então, eu achei isso tão lindo, porque às vezes a gente passa situações na nossa vida e parece, né? Poxa, o Senhor me esqueceu. Uhum. O Senhor olha para mim, né? O Senhor não está me vendo, não está vendo o meu sofrimento. E ele vê, ele olhou para Maria e ele chorou com Maria. Né? Ele vê o nosso sofrimento, ele vê a nossa dor. E ele sabe que a gente passa, porque ele também passou. Ele também viveu aqui como homem. Ele também sofreu dores, ele sofreu rejeição. E assim, a rejeição doeu nele, porque Claro. ele tinha sentimentos, Uhum. ele tinha emoções, né? Então a gente entender essas duas naturezas de Jesus é maravilhoso, né? A gente entende que a nossa esperança está nele, porque ele é Deus, e ao mesmo tempo o nosso consolo também está nele, porque ele sabe que a gente passa e ele sofre junto conosco. Então Uhum. na Bíblia a gente pode encontrar, né, isso ele vivendo dessa forma. E a gente também encontra todos os ensinamentos dele sobre a maneira como a gente deve viver aqui. Uhum. Uhum. E o exemplo, né, de como ele Exato. nos, assim, principalmente nos relacionamentos, né, que é na verdade onde nós somos lapidados, né? Na real, é Uhum. através dos relacionamentos, né, que nós somos lapidados. E a gente vê na forma que ele tratava as pessoas, na forma que ele servia, né? Isso é uma característica muito Sim, forte dele, né, de serviço, humildade, né? E esse coração sempre disposto a essa compaixão, né, demonstrada através de ações de misericórdia sobre e são todos, princípios né? que se a gente para olhar assim o mundo são totalmente contracultural, né, Gê? Se a Uhum. gente vê assim, porque muitas vezes a gente entra em tanta crise com a maternidade, né, quando a gente vira mãe. Porque a maternidade assim é um ministério de doação total, de entrega, né? E o que que o mundo diz? Né? O mundo diz que a gente tem que se priorizar, que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade, que a gente tem que ter, claro que a gente tem que assim saber os nossos limites, que a gente tem que entender que nós temos que ter um tempo, né, para fazer aquilo que nós gostamos, mas é tudo dentro de um equilíbrio, Sim. né? Então a gente tem que se valorizar no sentido de saber que o nosso valor não está em nós mesmos, o nosso valor está em Deus, né? Em quem nós fomos criadas a partir dele, como imagem e semelhança dele. Então Jesus vem assim e quebra todos os paradigmas, né? Então ele vem como Deus para servir, né? Para se entregar. Então é totalmente contracultural. Então a Sim. gente olha para a vida dele, para o que ele viveu aqui, o que a gente ouve aí fora na nossa cultura, a gente vê que não faz sentido algum. Então, uma vida de acordo com o evangelho não vai fazer sentido para eles, para o Uhum. mundo aí fora, Uhum.
E, ao mesmo tempo, a maneira como o mundo vive também não pode fazer Sim, sentido para nós. sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem influencia a gente. Né? Eu já falei aqui sobre isso. Quando eu me tornei mãe, eu percebi que o que mais me influenciava, as narrativas, né, a visão de mundo que mais me influenciava, mesmo eu sendo cristã, já formada em teologia, não era a visão bíblica, não era o exemplo de Jesus, o exemplo de entrega, de serviço, de sacrifício. Era muito mais uma visão cultural. Então a gente sofre muito mais, a gente Sim. sofre porque a gente acha que realmente a gente está perdendo nossas, né? Nossa, minha vida, nunca mais vou conseguir fazer nada para mim, nunca mais vou conseguir trabalhar no que eu quero. E aí a gente sofre, mas assim, é um sofrimento que não faz sentido no reino de Deus, Sim. porque estamos aqui para servir. Que privilégio! É Que Jesus, sendo Deus, veio para servir. Eu falo isso com a minha filha sempre. Minha filha mais velha tem 9 anos, né? E assim, daí eu tenho mais outros 2, e aquela correria e tudo. Então tem algumas coisas que já são assim, meio que tarefa dela fazer aqui em casa para ajudar. E só que às vezes, óbvio, né? Ela é uma criança, nem a gente quer fazer, às vezes, imagina ela. E às vezes ela reclama. E eu falo para ela, eu falo, filha, é um privilégio poder servir a família, mesmo se você não queira. Então veja como um privilégio. Nós somos uma família, estamos aqui um para ajudar o outro, né? Que às vezes ela até me fala, eu peço para olhar o bebezinho, ela fala, mamãe, mas eu não sou mãe dele. Eu falei, não, você é irmã, você faz parte da família. Então nós estamos aqui um para ajudar o outro. Eu preciso da sua ajuda agora. Você tem que aprender a servir, minha filha, porque é para isso que nós estamos aqui. Então não é fácil. A nossa carne não quer, desde pequenininha, ó. Mas a gente tem que olhar para Jesus, né? Ele é o maior exemplo de todos. Isso nos fortalece muito, assim, né? Porque saber que ele viveu nessa terra, ele foi tentado. E, claro, nós não temos a natureza divina, né? Assim, nós não somos Deus, né? Então, nós, claro, não temos essa força própria contra o pecado, né? Que ele tinha em si mesmo, mas nós temos a ele, né? Que nos fortalece contra o pecado, né? E que nos. A gente, né? Que aquele versículo, acho que é. Ai, me corrija se eu estiver errado, tá em Oséias, que diz que o povo perece por não conhecer a Deus, né? Acho que é. Depois eu ponho pra gente lembrar, mas assim, até nisso, né? Por não conhecer a Jesus, não conhecer quem ele é, como ele viveu, a gente perece, se a gente se vê em situações de desespero que não precisam ser assim, né? Porque a gente acha que tem que viver de acordo com o padrão desse mundo, quando o nosso padrão já foi muito bem estabelecido nos evangelhos, né? Exatamente. E uma coisa muito importante da gente entender, que é o Tim Keller que fala muito sobre isso também. Jesus, ele não foi apenas um grande mestre, apenas um profeta, ele não foi um revolucionário, como muita gente tem pintado ultimamente também, né? Que veio apenas revolucionar e tal. Não, ele é Deus, né? Então, a sua morte, porque se ele fosse apenas essas coisas, ele não seria assim o exemplo supremo, máximo para gente. Mas ele é Deus. Então ele é o exemplo máximo e supremo. E ele ressuscitou, é nisso que está a nossa esperança, sabe? Ele não foi alguém que apenas viveu de um modo correto, nos deu alguns ensinamentos e morreu e acabou. Não, ele é Deus. Então ele viveu, ele sofreu por nós, através da sua morte, nós fomos livres das amarras do pecado, ou seja, não somos mais escravos do pecado. Por isso que podemos, sim, através da força, né, através do seu agir na nossa vida, nós podemos lutar contra o pecado. E a gente tem que render a nossa vida a Ele, para fazer aquilo que agrada o coração dele, né? Não vivemos mais para nós mesmos, não vivemos mais para as nossas para os nossos prazeres, né? Para os nossos desejos. Nós entregamos a nossa vida a Ele, porque antes Ele já entregou a dele para nós, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim. Ele tomou a iniciativa, né? Sem isso jamais estaríamos aqui. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, e já falei algumas vezes, eu acho que a gente sempre fica naquela perguntinha do que Jesus faria,
né? Aquela pulseirinha dos anos 90. Mas que é muito mais proveitoso a gente fazer a pergunta o que ele fez, do que ficar assim, hipoteticamente imaginando, né? Aquela coisa, o que ele faria nessa situação, né? O que ele Sim, faria se ele estivesse aqui no meu lugar agora? Mas no relato bíblico a gente já tem tudo que ele fez. Então, assim, sim. para nós sermos mais parecidas com Jesus, nós precisamos praticar o que ele praticava, viver da Aham. maneira que ele vivia, né? Então, isso inclui orar, jejuar, ter comunhão com o Pai, Uhum. servir, ter compaixão pelas pessoas, ajudar quem aparece, enfim, viver como ele viveu, né? E isso é Aham. tão claro, a gente às vezes viaja, né? Ai, olha, o que Jesus faria nessa situação, gente. E isso é muito perigoso, assim, porque a gente muitas vezes fazendo essa pergunta, a resposta vai ser direcionada por aquilo que está no nosso coração. E o Exato. nosso coração é enganoso, Aham, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, exato. né? Para que a gente ficar conjecturando se já está ali escrito o que Jesus fez Aham, e é então consequentemente aquilo que nós devemos fazer. exatamente. Então, ó, essas pulseirinhas do WWJD aí, tá, a minha tá guardada aqui, mas, mas Acho- é, As iniciais acho que não mudam, né? Acho que continua. Em inglês muda. muda, Mas em muda. É português continua com as verdade, é iniciais. verdade. Em português pode continuar o que JF, né? Mas é interessante a gente reavaliar algumas coisas, assim, né? Porque por mais assim que a mensagem é muito simples, né? Tudo que a gente tá falando aqui nesse Uhum. episódio, assim, esse episódio não tem aquela complexidade do episódio da Trindade, por exemplo, né? Que a gente fica assim sem saber muito bem como que Sim, é o negócio, assim, a simplicidade da pessoa de Jesus é constrangedora, né? A gente fica assim, a forma como ele se apresentou para nós é tão sim, acessível, é tão universal, sabe? É tão pronta para o nosso coração que realmente nos constrange e não tem como não nos rendermos, sabe? Não tem sim. como não compreender, assim, compreender a gente não entende nunca, né? Mas não tem como a gente não louvar, glorificar e servir a Ele, sabe? Então, acho que quando a gente tenta tirar essa simplicidade da mensagem que Ele nos Uhum. trouxe, que Ele nos traz, aí que a gente se enrosca, sabe? Que a gente começa a querer achar muitas, né, complicações e não que não seja profundo, é extremamente profundo e que não cabe na nossa mente humana, mas a forma que Jesus se apresentou é muito acessível, né? Não tem essa Muito. complexidade assim teológica de não entender os conceitos, assim, é mais a forma da pessoa de Jesus, desses 33 anos na Terra, é muito acessível. E isso realmente é um presente, né, para os nossos cérebros limitados. E sabe, Jay, às vezes o que a gente precisa, claro que a gente precisa sempre buscar se aprofundar. E quando a gente fala da Bíblia, a gente nunca precisa, é muito perigoso quando a gente tenta trazer coisas novas. Hum, Porque, na verdade, a Bíblia já foi revelada, a verdade de Deus já foi revelada, né? Então, o que a gente precisa é escavar aquilo que já está lá, ó, sim. né? Conseguir encontrar o tesouro que já está ali. Muitas vezes a maneira que a gente vai trazer é que tem que ser nova, né? Tem que ser ali atualizada de acordo com a linguagem, mas não a mensagem, não a verdade que está Uhum, ali. Mas muitas vezes a gente precisa ouvir a mesma coisa, né? Verdades que a gente já conhece, mas que trazem novos encorajamentos dependendo da abertura que tem o nosso coração. amém. Então, né, a gente ouve a verdade do evangelho, a gente conhece, mas às vezes, por a gente achar que já conhece tanto, a gente deixa passar batido às vezes. Uhum, Então, quando a gente abre o nosso coração e entende que aquilo assim é a coisa mais valiosa que nós temos, então Deus ele traz novos encorajamentos para a gente através daquilo que a gente já conhece. Então é muito importante a gente não banalizar, né? Muitas vezes aquilo que a gente já sabe dele, uhum, porque nunca vai se esgotar, né? E o nosso coração, assim, que sempre tenha, que a gente sempre, né,
que o Senhor sempre encontre no nosso coração um terreno fértil para Ele agir, né? Para Ele operar, para Ele transformar, para Ele abrir os nossos olhos, né? Tem isso muitas vezes também, os próprios discípulos viveram isso, né? Então, coisas ali que Jesus revelava, ensinava, eles não entendiam, e o próprio Jesus falava, né? Vocês não entendem porque os seus olhos estavam fechados para isso. E aí, então, eles começam a entender depois de um tempo, porque os olhos deles se abrem. Então, que os nossos olhos possam, o nosso coração possa estar aberto para isso, né? Para às vezes ouvir das mesmas verdades a respeito do Senhor, mas permitir que Ele traga novos encorajamentos, novo direcionamento para a nossa vida. E é muito interessante a gente usar essa via do exemplo de Jesus para educar os nossos filhos também, né? Como mães, a gente tem esse recurso maravilhoso e a gente não utiliza muitas vezes, né? Esses dias aconteceu uma situação aqui em casa que foi muito precioso, assim, e foi, claro, o Espírito Santo me lembrou, né, de usar o exemplo de Jesus, assim, no conflito entre os irmãos, sabe? Coisa que acontece, tenho certeza que acontece na sua casa, Tainá. Imagina! Na sua casa, ouvinte, né? A gente sabe que os irmãos brigam, né, e tal, e eu lembro que eles estavam disputando um dia, né, para quem entra primeiro no carro. E aquela coisa de puxa a blusa daqui, puxa a blusa de lá. E normalmente o que a gente faz é assim, não faz assim com o seu irmão. Daí a gente decide quem entra primeiro e pronto, né? Quem a gente achar que estava um pouco menos errado ali. E assim, a gente não ajuda, né? E aquele dia, assim, o Espírito Santo realmente sussurrou no meu ouvido, me lembrou de usar o exemplo de Cristo. E eu pude ver os olhinhos dos meus filhos brilhando, né? Os olhinhos de mostrar assim, vocês lembram como Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Eu usei essa história e falei, olha, Jesus era o rei, ele era o dono de tudo, né? O mestre, ele liderava eles, e ele foi lá e lavou os pés deles, ele serviu, ele era o mestre, o líder servo, né? Você acha que a gente está seguindo o exemplo de Jesus quando a gente não deixa o nosso irmão entrar primeiro, quando a gente não dá a vez, quando a gente sempre quer ser o primeiro, né? E eles não estamos seguindo o exemplo de Jesus, né? E assim, a gente sempre fala de Jesus aqui em casa, e o quanto a gente ama Jesus, o quanto Jesus é incrível, o quanto Jesus é maravilhoso, quanto a gente quer ser como Jesus, quanto a gente não vê a hora de abraçar Jesus lá no céu, aquela coisa. É um assunto aqui de casa. Então, quando eu usei esse exemplo, né, de ser como ele no tratamento do irmão, foi assim, caiu uma fichinha, virou uma chavinha na cabeça deles, parece. Claro que eles continuaram errando em outras situações, mas assim, foi ali aquele momento que eu comecei a usar isso, né, como uma forma divina de corrigir os filhos, sabe? Assim, de falar, apontar eles, olha, nós estamos tentando viver como Jesus viveu nessa terra. Nós temos a quem imitar, né? Então, isso é tão precioso para eles que são pequenininhos, né? Essa idade, tem um dos meus filhos está na idade de imitar, né? Quer imitar tudo que o outro faz, ou que alguém que ele conhece faz, algum amiguinho. E isso também é algo que eu falo, né? A gente não precisa imitar os amiguinhos, a gente só precisa imitar Jesus. Né? Claro, se a gente vê que uma pessoa está fazendo algo legal, é porque aquela pessoa já está imitando Jesus, então a gente também pode imitar. Mas o nosso exemplo é Jesus. É a ele que nós temos que imitar, né? E ó, já vou avisando, tá, mamães, que volta para nós isso aí, hein? Então é bom que a gente siga o exemplo de Jesus também, porque logo, logo eles começam, né, mamãe? Você não está seguindo o exemplo de Jesus agora, né? Jesus não falava assim. Então é muito precioso para nós, como mães, assim, quantos benefícios em conhecer a Cristo nós temos, né? Claro, só de ter ganhado a vida eterna, acabou, não precisava mais nada. Mas ele é tão bom que ele trabalha aqui, no nosso coração, aqui do lado de cada eternidade, para que a gente possa, né, viver para ele e viver como ele vivia. E como assim, como a gente ter consciência disso impacta em todas as áreas da nossa vida, né, Geias? É o que o Evangelho ele muda tudo mesmo, ele transforma as nossas vidas completamente.
E, inclusive, assim, a gente cria os nossos filhos, a gente nunca quer criar os nossos filhos para ficarem para trás, né? E se a gente for assim, seguir a cultura, a gente pode se perder muito nisso. Então, muitas vezes, até naquela questão, né? Uma coisa que é muito falada hoje em dia, né? Em relação a compartilhar brinquedo, né? Compartilhar as coisas. E hoje em dia fala-se muito, né? Não, mas você como adulto, você gostaria que alguém falasse que você tem que compartilhar seu carro? Não. Então, por que Uhum. você vai mandar seu filho compartilhar o brinquedo? É claro que a gente tem que não mandar de uma forma agressiva, né? Dar o brinquedo para o outro, mas ensinar. Eu Uhum. lembro que daí uma vez eu estava falando sobre isso e uma moça veio falar comigo, né? Falou: ah, mas eu falo pro meu filho que não, se ele não quiser, eu vou respeitar, então ele não precisa compartilhar. E essa moça era cristã, né? E eu falei para ela, falei, então, a gente tem que lembrar que nós temos, o que Jesus nos ensinou? Que a gente tem que fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente, né? Então, realmente, às vezes, a gente vai ter que fazer coisas que são desconfortáveis, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos a pensarem se eles estão sendo egoístas, se, né, o porquê que não quer emprestar. Não é simplesmente, o seu desejo tem que ser respeitado, então não empresta. E a gente muitas vezes tem caído nessas conversas, assim, nesse ponto de vista, em tantas coisas em relação à criação de filhos, né? Porque a gente não quer que nossos filhos fiquem para trás. A gente quer que eles estejam à frente, né? Porque o mundo é dos Uhum. espertos. Sim. E por aí vai. E isso é totalmente contrário ao que as escrituras dizem, né? O ensinamento que Jesus nos deixou. Então a gente não pode criar os nossos filhos querendo que eles amem Jesus, sem ensinar eles a seguir o exemplo de Jesus. Então as Uhum. duas coisas têm que andar juntas. Então eles têm que aprender a amar Jesus, temos que ensiná-los a amar Jesus, Uhum. mas também ensinar a amar o exemplo que Jesus nos deu, a valorizar, a Sim. procurar ser igual a Jesus. Uhum. Então, e isso vai entrar renúncia, vai entrar sacrifício, vai entrar muitas vezes a gente ter que fazer aquilo que a gente não quer, mas porque a gente sabe que é o certo. Sim. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Eu estava falando isso hoje com meu filho, né? Meu filho do meio está com 6 anos, né? Então ele é muito ativo, né? Ele gosta muito de fazer atividade física e ele corre, daí ele fica, não, como eu tô forte e tal. E aí eu estava conversando com ele, eu falei, filho, mas sabe o que te faz forte mesmo? Nem sempre é os músculos que você tem do lado de fora, mas é quando você consegue, por exemplo, fazer alguma coisa que você não quer, mas que você sabe que precisa ser feita, que você sabe que é o que Jesus ele nos orienta na sua palavra. Então, mesmo que você não quer fazer, você faz porque você sabe que é o certo. Uhum. Então, a gente ensinar isso para os nossos filhos, que o nosso exemplo máximo é Jesus, e a gente se entregar a isso, se Sim. submeter, né, ao seu É. governo. Isso que você falou, né? Esse exemplo que você deu dessas linhas educacionais aí do mundo, né? Que nos dizem, Uhum, por que não pode forçar a emprestar? Porque você também não iria querer emprestar o seu celular, o seu carro, né? uhum. Nesse discurso, o padrão sou eu, né? O padrão é Sim, a mãe, exatamente. o exemplo é a mãe, é o pai, né? Então, assim, a gente acaba medindo o comportamento dos nossos filhos, o padrão que a gente quer alcançar, digamos, em nós mesmas, né? Como Sim, se nós fôssemos, né, nossa, muito dignas e retas, né, e justas, né? Como se houvesse alguma retidão em nós, assim, sabe? sim, E como isso é falho, né? A gente não, o padrão não é a mamãe, o padrão não é o papai. Realmente, eu não. não gostaria de emprestar o meu celular, não gostaria de dar o meu celular para um desconhecido. E claro que existem mil variáveis nesse exemplo, mas assim, Sim, por que não? Por que não? Porque o meu coração uhum. também precisa de mudança, o O que meu está coração. direcionando a minha decisão, né? Sim, então é realmente assim, como conhecer a Cristo e seguir o Uhum, exemplo de Jesus nos livra de um mundo de buracos aí na educação dos nossos filhos, sim, sabe? O padrão não é a mãe, o padrão uhum, não é o pai, o padrão é Jesus. Né, para sim, nós adultos e para os nossos filhos. Não é seja como a mamãe, é seja como Jesus, né? Isso muda tudo.
E quando a gente entende isso, é até mais fácil, é um caminho que se abre, por exemplo, para a gente pedir perdão para os nossos filhos quando a gente erra. Exato. Por quê? Porque o padrão não somos nós, e nós, como pais, também temos que nos submeter ao padrão do Evangelho, ao exemplo de Cristo. Né? Então, se a gente erra, que a gente vai errar, a gente também tem que reconhecer e pedir perdão aos nossos filhos e mostrar isso para eles, ó, tô falhando, porque eu também preciso de Jesus. E eu preciso seguir o exemplo dele. Eu não segui aqui nesse momento. Então, isso Sim. é muito importante. Nossa, como isso realmente, assim, você que está ouvindo, medite sobre isso. Na educação dos seus filhos, o padrão não é você. O padrão não sou eu. O padrão não é o seu marido. O padrão não é a avó, né? O padrão não é o filho da vizinha. O padrão é Cristo. E é um padrão bem elevado. Bem difícil de alcançar. Só que aí que tá o milagre de toda a história, né? É Ele que trabalha no nosso coração. E é Ele que nos apresenta diante de Deus. E Ele nos ama, e isso nos dá tanto alívio. Então o fardo é leve, né? Nós podemos seguir a Cristo de coração aberto, porque Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele não tem dedos apontados, Ele tem braços abertos. E isso realmente é o que traz para as nossas almas o refrigério que elas precisam. Se a alma está pesada, buscando por algum alívio, não procure mais, porque em Jesus a alma encontra esse alívio. Amém. Aprenda mais de Cristo, viva mais para Cristo, respire Jesus no seu viver e tenha uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.